Olá, rapaziada, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de matemática para concurso. Chegou o momento então da gente colocar em prática aquilo que nós aprendemos na aula anterior. Relembrando, nós entramos com o conceito das operações com conjuntos. Quais são? União, intersecção e diferença. Então nós vamos começar a fazer agora uma série de exercícios explorando esses conceitos. Lembrando que essas questões estão disponibilizadas no seu vídeo, né? Você pode acompanhar à medida que nós vamos resolver diretamente aí no vídeo, ok? Vamos lá então. A questão número 1, ela determina o seguinte. Ele nos dá os conjuntos A, B, C e pergunta o conjunto A intersecção C, união B, tem quantos elementos? Então, vamos lá. Ele estabelece que o conjunto A é formado pelos números 1, 3, 4, 7 e 8. O conjunto B é formado pelos números 2, 4, 6 e 8. E o conjunto C é formado pelos números 2, 3, 5, 7, 8. Então, repetindo, 1, 3, 4, 7, 8, o conjunto A, 2, 4, 6 e 8, o conjunto B, e 2, 3, 5, 7 e 8, o conjunto C. E ele pede que você faça essa operação. A inter C, união B. Perfeito? Muito bem. A existência desse parênteses, que eu vou até colocar aqui em outra cor, é para estabelecer prioridades. O parênteses está dizendo assim: primeiro resolva o que está lá dentro do parênteses. Em seguida, pegue esse resultado e faça união ao conjunto B. Muito bem. A intersecção pega os elementos comuns. Então, fazer a intersecção de A com C é pegar tudo aquilo que seja comum aos dois conjuntos. Vamos lá. Comparando A com C. Comparando A com C. Vamos ver o que é comum. O elemento 1 não está presente em ambos. O elemento 3, sim. Então, o elemento 3 está presente em ambos. Assim como o elemento 7 e o elemento 8. Então, fazendo essa comparação, nós observamos que a intersecção de A com C dá 3, 7 e 8. Agora ele pede que eu faça a união desse resultado com o conjunto B, que é 2, 4, 6 e 8. Então isso vai nos dar como resposta o conjunto 2, 3, 4, 6, 7, 8. Vamos conferir? 2, 3, 4, 6, 7, 8. Importante observar que o 8 está presente nos dois, mas na hora de colocar no resultado, eu escrevo uma única vez. Por que isso é importante? Porque a questão pede a quantidade de elementos. E nós contamos aqui 6 elementos. Portanto, nós temos 6 elementos. Essa é a quantidade de elementos da operação proposta por ele. Perfeito? Tranquilo, né? Fácil. Então, a questão número 1, resposta letra B. 6 elementos. Rapidinho, vamos para a questão número 2. Questão número 2
diz assim, ó. A união de A com B, dá como resposta os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. A intersecção de A com B dá como resposta os elementos 1 e 3. E segundo ele, o conjunto A é formado pelos elementos 1, 3 e 5. Aí ele faz uma série de perguntas a respeito de quem é o conjunto B. Então, todas as alternativas perguntam quem é o nosso conjunto B. Muito bem. Você deve estar lembrado, no final da aula passada, que eu disse a vocês que além de representar um conjunto através das chaves, eu posso representar conjuntos através de diagramas, de desenho. E que o diagrama é uma ferramenta muito importante na solução de muitos exercícios. Então, é isso que eu vou usar agora como ferramenta. Nós vamos representar esses conjuntos no diagrama e ver como fica fácil a resposta através do diagrama. Olha só, eu observo a existência de dois conjuntos. Então eu coloco um conjunto azul, simbolizando o conjunto A, e um conjunto preto, simbolizando o conjunto B. E eu coloco esses dois conjuntos de forma entrelaçada. Aí você deve estar se perguntando assim, mas como é que você sabe que os conjuntos vão se cruzar, que eles vão se entrelaçar? Eu não sei. Caso não haja esse entrelaçamento, essa região central vai ficar vazia. Então eu parto da hipótese que eles vão se entrelaçar. Se não houver entrelaçamento, aquela região central não terá nenhum elemento. Mas ao analisar os dados, eu observo que a intersecção de ambos gera como resultado os elementos 1 e 3. E aí vai uma dica. Sempre comece a solução do seu problema através da intersecção. Sempre posicione em primeiro lugar a intersecção entre os conjuntos. Seja de 2 em 2, seja de 3 em 3, mas comece sempre pela intersecção. Então aqui está dizendo assim, entre A e B existem esses elementos que são comuns. Então esses elementos 1 e 3 fazem parte do A e fazem parte do B. Então eles são comuns aos dois. Então eu venho aqui e marco o elemento 1 e o elemento 3. Então aqui está o elemento 1 e aqui está o elemento 3. Então essa informação a gente já interpretou. A próxima informação a ser interpretada é de que o conjunto A é formado pelos elementos 1, 3 e 5. Ora, o 1 e o 3 eu já registrei. Está faltando o elemento 5. Então eu coloco aqui o elemento 5. Completando o conjunto A. 1 e 3 é a parte comum e o 5 é a parte exclusiva do A. Ora, a informação de que a união com B gera o resultado 1, 2, 3, 4 e 5 me faz pensar da seguinte maneira. Se na união de A com B tem que ter os números 1, 2, 3, 4, 5, eu já marquei o 1, eu já marquei o 3 e já marquei o 5. Eu já marquei o 1, o 3 e o 5. Então estão faltando os elementos 2 e 4. Esses elementos 2 e 4 só podem estar no conjunto B, naquela parte exclusiva do B. Então veja agora como as informações fecham, né? A intersecção deles é 1 e 3, fechou. O conjunto A é 1, 3 e 5, fechou. E a união deles dá 1, 2, 3, 4, 5, fechou. Como o problema está pedindo o conjunto B, então agora você responde formado pelos números 1, 2, 3 e 4. E isso nós vamos encontrar
na alternativa também letra B. 1, 2, 3 e 4, letra D de dado. Fechou, pessoal? Então veja como é importante você dominar essa técnica de resolver o problema através do diagrama. Claro que não são todos os casos que eu posso fazer o tal diagrama, mas podendo, ele facilita demais as contas, né? E um detalhe importante é que as bancas examinadoras cobram muito esse tipo de solução. Os exercícios que elas elaboram geralmente passam por essa forma de resolver, utilizando o diagrama. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha agora na questão de número 3. Vamos apagar o quadro e vamos resolver agora a questão de número 3. Que diz assim: considere que a união de A com B, como sendo os elementos que vão de 1 a 8. Então ele colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, se eu juntar A e B, todos esses elementos farão parte da união. Ele diz que a intersecção de A com B gera como resposta os elementos 4 e 5. Diz também que a diferença de A para B, ou seja, A menos B, dá como resposta os elementos 1, 2 e 3. Então, mais uma vez, ele vem e pede a você quem é o tal conjunto B. Ora, mais um exemplo onde o diagrama vai facilitar demais a nossa resposta. Então, a leitura do exercício nos leva a pensar assim: eu tenho dois conjuntos denominados A e B e eles estão se relacionando. Então eu vou desenhá-los. Aqui o conjunto A, círculo azul simbolizando o conjunto A. Aqui eu tenho o meu conjunto B. E agora eu vou trazer para o desenho todos os dados que foram fornecidos pelo problema. Começando sempre pela intersecção. Sabe por que eu começo pela intersecção? Porque aí eu não corro o risco de representar o mesmo elemento duas vezes. Por exemplo, ao dizer que a intersecção de A com B é 4 e 5, eu já posiciono o elemento 4 e o elemento 5. Eles já estão posicionados. Eles já fazem parte do A e fazem parte do B. E olha que legal. O simples fato de você posicionar o 4 e 5 na intersecção já lhe dá a ideia de que a sua resposta, que é o conjunto B, terá que ter o elemento 4 ou 5. Se porventura alguma alternativa não trouxer nem o 4 nem o 5, você já exclui. Legal. Agora eu tenho uma união e eu tenho uma diferença. Por qual delas eu começo? Ora, a diferença A menos B significa, vamos relembrar? A menos B é aquela região exclusiva de A. Então você pensa assim, olha, peraí, se A menos B é 1, 2 e 3, significa que o 1, o 2 e o 3 são elementos exclusivos do A e que, portanto, deve estar localizado à minha esquerda. Portanto, aqui eu tenho o elemento 1, o elemento 2 e o elemento 3, fazendo parte da região exclusiva do A. Para finalizar o exercício, eu vou interpretar o resultado da união. A união está dizendo assim, que unindo A com B, eu terei os números de 1 até 8. Ora, senhores, de 1 a 8,
eu já representei o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Todos eles já estão representados aqui. Então está faltando o 6, o 7 e o 8. Eles estarão localizados exatamente na parte exclusiva do B. Perfeito? Conclusão. Sem querer, você poderia também responder essas perguntas. Se ele quer a união, eu pego tudo. A intersecção, a parte central. E os cantinhos, a diferença. No caso, ele pede novamente quem é o conjunto B. Então, o conjunto B é formado pelo 4, 5, 6, 7 e 8. 4, 5, 6, 7 e 8. Isso nós encontramos na alternativa letra A. 4, 5, 6, 7 e 8. Tranquilo, pessoal? Aos poucos a gente vai formando conhecimento, aos poucos você vai conseguindo resolver questões mais complicadas, mais difíceis. E não se iludam não, porque isso aqui, muita gente no dia da prova não resolve. O assunto parece ser fácil, mas ele é cheio de detalhes. Perfeito? Vamos fazer mais uma questão? Vamos partir para uma quarta questãozinha? Vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos dar uma olhadinha nessa quarta questão. Matemática a gente aprende fazendo. Matemática a gente aprende fazendo exercício. Então, é pouca teoria e muita prática. Quanto mais exercícios você fizer, melhor você vai ficando, você vai dominando o conteúdo. Tá? Por isso, fez 10 exercícios? Faz mais 10. Fez 20? Faz mais 20. E assim vamos que vamos. A questão número 4 diz assim, ó. Eu tenho um conjunto U formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos um conjunto A formado pelos números 1, 2, um conjunto B formado pelos números 2, 3 e 4 e um conjunto C formado pelos números 4 e 5. E ele nos pede que façamos a seguinte operação. U menos A, intersecção B união C. Então é importante você perceber que a existência dos parênteses, a exemplo do que nós falamos no problema número 1, ela determina prioridades. Ele está dizendo assim, antes de você fazer a intersecção, resolva os parênteses. Então, primeiro resolva U menos A, depois resolva B união C, no final, faça a intersecção dos resultados. Então, vamos lá. Vamos relembrar U menos A. U menos A significa você pegar os elementos do U, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e descontar os elementos de A, 1 e 2. Quem tiver mais facilidade, já pode fazer rapidinho. Mas quem estiver começando, faz assim, ó. Escreve o conjunto A, escreve o conjunto U, faz a diferença. Agora, relembrando, na operação da diferença, eu tiro os iguais, eu tiro os comuns. Então, comum entre U e A são o 1 e o 2. E muito cuidado agora.
Ao fazer essa diferença, o que é que sobrou? O 0, o 3, o 4, o 5 e o 6. Esse é o resultado de U menos A. U menos A dá como resposta 0, 3, 4, 5, 6. 0, 3, 4, 5, 6. Vamos partir agora para resolver B união com C. Essa é fácil, né? Porque B união com C é só juntar os dois. Lembrando de não repetir elementos comuns. Então vamos. B união C. Eu tenho o 2, o 3 e o 4. O 4 eu já tenho e o 5. Ora, se eu quero fazer a intersecção dos dois resultados, eu pego os elementos comuns, que seriam o 3, o 4 e o 5. Pronto. 3, 4 e 5. Uma vez encontrado os resultados dos parentes, eu faço a tal intersecção. E a parte comum entre eles, 3, 4, 5. Essa é a resposta. Ele pergunta, qual é o valor dessa operação? Resposta, 3, 4, 5. E isso nós encontramos na alternativa letra C. 3, 4 e 5. Perfeito, pessoal? Na nossa próxima aula, nós daremos continuidade a esses exercícios, resolvendo mais alguns. Obrigado, um forte abraço e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Vai lá, compartilha, dá um like, isso estará ajudando demais o nosso trabalho a aumentar, a melhorar. E sua opinião para nós é muito importante. Mande suas dúvidas, faça sugestões, todas elas são muito bem-vindas. Um abraço e até o próximo encontro.